Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu colocar o tema da live. Como transformar? Oi, Nájila, boa noite. Colocando o título aqui da nossa live. Isso aí. Ana Paula, boa noite. Sejam bem-vindos. Bem-vindas. Vamos chamando aí o pessoal que de repente tem um TCC já pronto, que vai fazer o TCC, pra gente poder aproveitar esse TCC. Oi, Sara, tudo bom? Boa noite. Vamos colocar, aperta o coraçãozinho pro Instagram começar a entregar essa live para mais pessoas. Envia também para algum amigo que possa querer. Muito bem. Oi, Fernanda. Boa noite, seja bem-vinda. Hoje lá no estágio do internato, ali na visita domiciliar, a gente ia ver a gente chegou, né, aí pra ver um baleado, 10 tiros, mas ele tava com bolsa de colostomia, depois tinha retirado, mas a gente foi lá. Oi, Carol, tudo bom? Boa noite. Ele já tinha voltado lá pra cidade dele, né, tinham falado isso pra gente, né, vai saber, mas ia ser um caso interessante de ver, mas infelizmente não deu. E aí, cadê o pessoal? Todo mundo fazendo prova. Hoje a gente vai falar sobre como transformar o TCC que tá ali na gaveta. O pessoal esqueceu dele, acha que já tá velho, já tá antigo, não tem como transformar em artigo, e tem sim, tá? Mas antes, vamos colocar aí, apertar no coraçãozinho para o Instagram entregar a live para mais pessoas. Vamos encaminhar, direcionar aí no aviãozinho para alguns colegas que queiram entrar, que possam querer participar aí. Lembrando que hoje tem um bônus, eu vou corrigir o artigo da pessoa, né, que foi sorteada. E ela tem uma correção, mas ela tem até 6 meses para reivindicar essa correção. Então, mesmo que a pessoa ainda não tenha feito o TCC dela, ainda vai fazer, eu vou estar lá, a pessoa pode reivindicar esse bônus que eu vou corrigir, tá? Vamos fazer um print aí? Vou fazer uma pose, vocês tiram um print e marquem nos stories para o pessoal ver que a gente está aqui ao vivo, tá bom? Vamos lá para a pose. Muito bem. Então vamos lá. O que seria o TCC? Né? Do que eu tô falando? Que TCC é esse? Oi, Alex, boa noite. Que TCC é esse que eu tô falando? O TCC que eu tô falando, gente, é ou o seu trabalho de conclusão da graduação. Tem algumas pessoas que chamam a monografia, que é o trabalho de conclusão da especialização, de TCC também. O que eu estou dizendo é um trabalho que tem aquela capa, contracapa. Que bom, Alex, fiquei feliz que você conseguiu. Oi, Rúbia. Boa noite.
E tem essa capa contra capa. Então é o seguinte, vamos recapitular. O que seria o TCC? O TCC é qualquer trabalho que tem aquela parte de desenvolvimento com a introdução, o objetivo, o método, os resultados, a discussão e as referências. Só que ele tem aqueles elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais. O que seriam esses elementos? Então, pré-textual, que a gente diz, é a capa, é a contracapa, é o sumário, é lista de figuras, por exemplo, tá? O índice de siglas, lista de tabelas, aquela parte do resumo, a parte do dedicatória, agradecimento, epígrafe, tudo isso são elementos pré-textuais. E o pós-textuais são aquelas partes do trabalho que a gente chama de anexo, que a gente chama de apêndice, ok? Então, para a gente fazer um artigo, qualquer trabalho, né, o que eu vou falar hoje para vocês, qualquer trabalho que tenha esses elementos pré-textuais e pós-textuais, a gente vai conseguir converter em artigo, tá? Então, isso é o artigo. E por que eu deveria? Porque, gente, para começar, vocês sabem que a enfermagem, uma das vertentes da enfermagem é a pesquisa, que é importante estar inserida ali na nossa prática. Por quê? Porque a pesquisa científica, ela deve permear a nossa prática assistencial, gerencial. Quando a gente ensina, tem que estar permeado tudo pela pesquisa, tudo por embasamento científico. Não adianta nada você fazer um trabalho científico legal para concluir a sua graduação, a sua especialização e ficar guardada. O mundo inteiro precisa ter acesso a esta pesquisa. Isso contribui com a prática clínica do enfermeiro. Então é importante sim que a gente divulgue essa informação. E como é que você vai fazer isso? Pensando até mesmo no mestrado, né? A ideia aqui não é ser aprovado no mestrado. E o artigo científico, ele é importante ser publicado, né? Pra gente contar ponto nesse currículo. Lembrando que o currículo, ele tem que ser o currículo Lattes. Agora contem pra mim aí nos comentários. Quem que tem o artigo pronto? Artigo não, o TCC pronto. Quem já finalizou o TCC? Tem alguém que já finalizou o TCC? Tem alguém que vai finalizar? Conta aí pra mim. Que não conseguiu publicar. Por que não conseguiu publicar? Escrevam aqui nos comentários. Para eu poder entender um pouco qual que é a dificuldade. Sara, você já concluiu, certo? Gabi vai defender dia 25. Legal? Ai, a Ju, oi Ju, tudo bom? Será que é a Ju que eu tô pensando? É a Ju do Paiê? O Alex ainda vai produzir. Isso mesmo, para todos vocês. Olha, quem vai agora defender já dia 25, boa apresentação. Quem já defendeu, quem ainda não começou. Gente, caderninho na mão, caderninho das lives que eu falei para vocês terem, para vocês anotarem essas dicas. Não publicou por bobeira, Sara? Então, vamos publicar esse negócio. Primeira coisa, antes, vamos fazer uma hashtag? Hashtag para essa live? Qual vai ser a hashtag de hoje? Vamos lá. Qual que vai ser a nossa escolha? Não esqueçam de colocar lá o print que a gente tirou lá nos stories. Me marcarem lá para o pessoal ver que a gente está ao vivo. Qual vai ser a hashtag de hoje? Gente, tá muito calor, eu tô com o ventilador aqui virado em mim. Gente. E aí, uma sugestão?
Vamos decidir a hashtag pra gente poder dar continuidade aí à live e a gente conversar. Aperta aí nesse coraçãozinho pro Instagram entregar essa live para mais pessoas. Vem publicação. Gostei, Sara, arrasou. Hashtag vem publicação. Mas eu acho que a gente vai precisar definir esse vem publicação, se vai ser com C cedilha ou não. Acho que tanto faz, né? Tanto faz. Vem publicação, mesmo que a pessoa escreva publicacão, publicação, não tem problema. Essa blusa não sei se ela é quente, mas aqui tá calor. Eu até tomei um banho antes da live, porque tá muito quente. Então, hashtag vem publicação, tá? Essa vai ser a nossa hashtag aí. Escrevam nos comentários. Vamos ver quem tá participando aí da live. Quem tá atento, tá ligado aí, para poder começar a anotar as dicas. Eu vou dar, né, um panorama geral para você transformar o seu TCC em artigo, partindo do princípio que o seu TCC, ele já tem ali um esquema, certo? Já tá ou pronto, ou você já tá pensando ele engatilhado, não esquecendo que se você ainda não fez seu TCC, é legal vocês pensarem um tema, o Alex, por exemplo, que falou, pensar num tema que vai de encontro ali com o seu mestrado, né? A sua linha de pesquisa que você pensa fazer em mestrado. Por isso que a gente tem que pensar já no mestrado hoje, para a gente poder direcionar ao longo do tempo. Não importa se eu vou fazer daqui um tempo ainda, um ano ou mais o mestrado. Quanto mais rápido a gente começa a se planejar, a gente otimiza esse tempo, tá? E é certeiro ali no processo seletivo, ok? Então vamos lá, você vai tirar os elementos pré-textuais que eu comentei com vocês, o que são esses elementos pré-textuais. Você vai retirar os elementos pós-textuais. E você vai focar em colocar o seu título, tá? Título, vai trazer o título do seu TCC para cima, uma página ali do Word. Então deletou todos os pré-textuais, lembrando que é capa, contracapa, o sumário, o agradecimento, a dedicação, tudo isso você vai deletar, tá? Isso mesmo, Alex, aproveita tudo, porque pra gente não se queimar, tá? Então vamos lá. Elementos pré-textuais: capa, contracapa, o sumário, a lista de figuras, tabela, epígrafe, agradecimento, dedicatória, tudo aquilo você deleta. Pega o título em cima. Coloca o seu nome, sempre o seu nome embaixo por primeiro. Então, o seu título, enter, o seu tudo centralizado. O seu nome, o nome do seu orientador em seguida, ok? E embaixo você vai colocar o resumo, ok? Colocando o seu resumo, lembrar que o resumo, gente, ele não vai ter aquela parte de introdução, né? Você vai fazer umas 2 linhas de introdução no seu resumo, de forma a mostrar a relevância, a justificativa da sua pesquisa, direcionado ali para o seu objetivo, tá? Então, atentar para os caracteres ali do resumo. Se você selecionar o texto no Word, no canto inferior esquerdo, ele já dá a somatória ali de palavras, que normalmente as revistas pedem um limite ali de caractere, ok? Introdução, aí você vai pegar, sabe aquele TCC que a gente tem a introdução e depois um capítulo 2 chamado de revisão de literatura? As pessoas se confundem muito com esse capítulo 2.
acham que o capítulo 2 é o trabalho. E na verdade, o seu trabalho, a sua revisão, ela vai estar nos seus resultados, ok? Esse capítulo 2, que a gente chama de revisão da literatura, ele é só um aprofundamento dos termos. Então, se um engenheiro mecânico for ler o trabalho, um trabalho sobre atuação do enfermeiro na UTI, no atendimento do paciente com sepse, ele não sabe o que é uma UTI, ele não sabe o que o enfermeiro faz, ele não sabe o que é sepse. Então, é nesse capítulo 2 que você vai discorrer sobre UTI, sobre enfermeiro, equipe de enfermagem, sobre sepse. Você não vai responder qual é a atuação do enfermeiro na sepse. Por quê? Porque esse é o seu trabalho, é o seu objetivo. Então você vai responder o seu objetivo só nos seus resultados. O pessoal erra muito isso, muito. Se você montar o seu artigo pensando que você vai responder o seu objetivo nesse capítulo 2, você está ferrado. Por quê? Porque justamente no artigo você vai retirar esse seu capítulo 2. Você vai jogar ele fora, você vai excluir ele inteiro. Por quê? Porque na sua introdução, na introdução do seu TCC, que eu recomendo fortemente que você já faça o seu TCC para quem não fez ainda. Para quem já fez e defendeu, que nem a Sara, a Gabi que vai defender agora dia 25. Já organizem para vocês deixarem a introdução em uma página e meia. Uma página e meia. E nessa uma página e meia, depois a gente pode falar um pouco, né? Eu comentei com vocês, a gente falar das seções do artigo. Mas nessa uma página e meia, você vai vender o seu peixe. Você tem que mostrar por que é muito importante o pessoal ler a sua pesquisa. Por que eu vou ler essa pesquisa? Porque ela é tão relevante assim. No que ela vai contribuir? Então essa uma página e meia é para você falar sobre isso, ok? Em outras lives a gente pode marcar para eu falar mais detalhadamente. Até no story eu perguntei se vocês queriam esse passo a passo para publicar, vocês falaram que sim, né? Então eu vou ver se de repente na semana que vem eu dou esse passo a passo, ou a gente começa com as sessões aí, descrevendo o que escrever em cada sessão. Vocês podem até escrever aí nos comentários para mim o que vocês preferem, para eu ter um panorama. E daí vocês vão fazer essa introdução de uma página e meia, sem responder nesse exemplo que eu estou dando aqui, a atuação do enfermeiro do enfermeiro intensivista, né, no atendimento ao paciente com sepse na UTI, por exemplo. E esse capítulo 2, que é só o aprofundamento dos termos, que não é o seu trabalho, você vai excluir. Aí você vai colocar embaixo o objetivo. Tem alguns artigos que eles até colocam na seção, uma seção chamada objetivo, ou eles embutem o objetivo no final da introdução. Aí você pode deixar separado agora, antes de você resolver qual revista que vai ser, para você já transformar ele na carinha de artigo. Objetivo, o seu método. Se você vai fazer uma revisão, se você fez ou vai fazer uma revisão de literatura, por exemplo, vou voltar a falar. A sua revisão de literatura não é o seu capítulo 2, que é chamado de revisão de literatura, tá? Revisão de literatura não é tipo de pesquisa. O que seria um tipo de pesquisa de revisão? Revisão integrativa da literatura, isso é um tipo de pesquisa, isso é um desenho de estudo que a gente diz. Revisão narrativa ou revisão sistemática. Se tiver escrito no seu método que essa revisão, esse trabalho trata-se de uma revisão de literatura, tá errado, tá? Então já precisa ajustar isso. Ou é uma revisão integrativa, ou uma revisão narrativa, ou uma revisão sistemática, ok? Se for uma revisão narrativa, vai ser mais difícil eu conseguir publicar. Porque a revisão narrativa ela tem muito pouco critério, tá? No método ali não fica muito desenhadinho, muito detalhe, então isso empobrece muito o artigo. Tem que ser ali de integrativa para sistemática. Tem muitos lugares que escrevem também que a revisão é sistemática e não é nada. A base de dados Cochrane,
ela é uma base de dados referência para revisões sistemáticas. Ela tem ali, existe até um checklist Prisma para você seguir ali o passo a passo, para você conseguir escrever uma revisão sistemática legal, tá? Então é integrativa para sistemática. Então ali no seu método tem que escrever qual é o tipo de pesquisa que você está fazendo, se é um relato de caso, se é um estudo transversal, se é uma coorte, se é um estudo ecológico que diz que a gente faz um levantamento ali de bases de dados, de, por exemplo, DataSUS, tá? Se vai ser um estudo retrospectivo de alguma base de dados, de prontuários, alguma coisa desse tipo, então tem que escrever. Você tem que detalhar tanto o seu objetivo, o seu método, gente, a ponto de uma pessoa que queira reproduzir a sua pesquisa, ela consiga reproduzir a sua pesquisa, tá? Ela tem que conseguir reproduzir sua pesquisa, de tão detalhado que está. Então, se você vai fazer uma revisão, você tem que dizer quais bases de dados que você utilizou, quais foram os descritores e as palavras-chave que você utilizou para colocar nessa busca, tá? Se vocês não sabem o que são bases de dados, o que são descritores ou palavras-chave, a diferença entre um e outro, escrevam aqui nos comentários que eu esclareço para vocês, tá? Qual o período de tempo que você vai pesquisar? Eu estou hoje no mês de novembro e eu vou pesquisar de hoje até nos últimos 3 anos, o que foi pesquisado sobre esse assunto, por exemplo. Então é importante que eu coloque isso no meu método, porque se uma pessoa for durante o mês de dezembro fazer essa pesquisa e achar um artigo novo, vai achar que a minha revisão não foi bem feita. E na verdade não é isso. Não é que não foi bem feita, é que a minha coleta de dados foi em novembro. Por isso que esse período é importante. Mas, professora, o meu TCC é antigo. E agora? E agora que você vai ter que atualizar a sua revisão. Você vai precisar. Como que eu atualizo? Você vai entrar, se você fez direitinho o TCC, né, para você conseguir fazer um artigo legal, o TCC tem que estar redondinho. Então você tem que ter colocado lá no seu método quais bases de dados que você utilizou, usando quais descritores, quais períodos de tempo, em qual língua, né, inglês, português, espanhol, quais foram os seus critérios, quais foram os critérios de inclusão, por exemplo, artigos disponíveis na íntegra. Existe essa diferença de critérios de inclusão e exclusão, um outro assunto que a gente pode conversar também em vídeos ali do feed, tem várias coisas para falar que são detalhes interessantes para a gente conversar. Quais foram os critérios para você conseguir reproduzir esse seu TCC, né, essa sua revisão e conseguir atualizar as referências? Então ali nas suas referências, últimos 5 anos, sempre artigos internacionais. Fez esse método bonitinho, com esses critérios de inclusão, exclusão, aonde você pesquisou, parte de análise dos dados, como que vai ser feita a análise dos dados, a apresentação dos resultados, como que foi feito, como assim a análise dos dados? Se você fez um trabalho de revisão, você foi lendo, que critério você utilizou? Você foi lendo os títulos, você foi lendo depois os resumos do que tinha relação com o seu objetivo. Se foi uma pesquisa transversal, como assim a análise dos dados? Eu coletei as informações, por exemplo, dos questionários ou dos formulários que responderam numa planilha do Excel e eu fiz análises descritivas e inferenciais sobre os dados. Correlações, por exemplo, eu vi frequência, eu vi desvio padrão e média, eu vi máximo mínimo. Quando a gente vai, por exemplo, fazer análises inferenciais, a gente verifica através a aderência à curva de distribuição normal de dados paramétricos e não paramétricos para ver quais são as análises estatísticas que vão ser feitas. Isso enriquece muito o trabalho. Então isso precisa ser detalhado no método, tá? Isso precisa ser detalhado no método. E como que você vai apresentar esse trabalho? Em figuras,
em tabelas, em quadros, ok? Então, essa informação no seu método, pense, uma pessoa consegue reproduzir a pesquisa? Consegue, então tá bem escrito, tá? Então ali, fiz o método, no resultado você vai pegar exatamente o que está no seu TCC, né? Se ele estiver atualizado, senão depois que você atualizar, e você vai colocar no artigo, inteirinho, ok? Inteirinho. A sua discussão, inteirinha também. Conclusão, inteirinha, não esquecendo o que? Nos resultados, resultado, gente, é só o resultado. Não tem uma opinião sua, uma discussão, não tem. Você só emite opinião da sua discussão. No seu resultado, é o resultado cru. Se eu apliquei um questionário, olha, tantas pessoas responderam isso, tantas pessoas responderam aquilo e acabou. Eu vou dar minha opinião que talvez, em virtude disso ou de aquilo, mais pessoas responderam por isso ou por aquilo, lá na minha discussão. Nos resultados não tem isso. E outra coisa que às vezes as pessoas se confundem. Nas revisões integrativas, quando a gente quer deixar mais elaborado, que a gente faz o fluxograma de busca dos dados, olha, vieram tantos dados e desses eu não atender aos critérios de inclusão ou de exclusão e tal, eu acabei usando X. Esse fluxograma, esses são os resultados, tá? Porque isso mostra ali o andamento do seu trabalho, ok? A discussão. Existe uma estrutura ali da discussão que é legalzinho vocês fazerem. Depois a gente pode falar mais detalhadamente, mas você já iniciar respondendo ali o seu objetivo, tá? O que você achou de mais importante na sua revisão. Existe um passo a passo da discussão. Não fazer a discussão fofoca. A discussão fofoca é: Silva disse não sei das quantas e Marcondes disse não sei das quantas. E Peixoto disse não sei das quantas, quando Nunes disse não sei das quantas. Isso pede discussão fofoca. Deleta da vida, tá? Para começar, evite ao máximo na discussão do seu trabalho iniciar os parágrafos com os nomes de autores, porque isso deixa a leitura muito ruim, tá? Empobrece muito a leitura, fica chata. Então, existe ali uns macetezinhos para a gente poder melhorar essa escrita. A conclusão, a resposta do seu objetivo. Então, para fechar, você vai pegar o seu título, vai ver se ele está idêntico, mas com o verbo na frente no infinitivo, no seu objetivo. E na sua conclusão, você tem que responder qual é o seu objetivo. Então, aquele exemplo que eu falei do enfermeiro intensivista, atuação do enfermeiro intensivista na sepse, né, no paciente com sepse. Esse é o seu título, o seu objetivo: descobrir ou investigar ou conhecer ou revisar, tá? Sempre com o verbo no infinitivo, ar, ir no final, tá? O seu título: atuação do enfermeiro intensivista no paciente com sepse. Ok. E na minha conclusão, como que eu vou fazer? A atuação ou esta revisão permitiu conhecer, revisar, descobrir, permitiu evidenciar que a atuação do enfermeiro intensivista no tratamento de pacientes com sepse nos últimos 5 anos está sendo um pouco investigado, muito investigado, ou tem uma amostra muito pequena, ou eles fizeram levantamento só com enfermeiros de rede pública ou privada. Quando você fizer a sua revisão, você tem que dar uma analisada nela. Você tem que dar uma namorada ali na tabelinha, nos seus resultados. O que tem de igual, o que tem de diferente. Porque a amostra e os participantes das pesquisas, tem alguma coisa que eu possa observar? Todo mundo está dizendo a mesma coisa, tem análises estatísticas diferentes. O que eu podia comparar em um ou outro para você tirar a conclusão? Porque se você quer fazer um trabalho de revisão sobre os últimos 5 anos de um assunto, você tem que ter uma conclusão. E daí, você fez a revisão dos últimos 5 anos, e o que você achou? Eles estão falando que a atuação do enfermeiro é qual, as pesquisas elas são mais nacionais, são mais internacionais que você achou, a amostra é grande,
das pesquisas que estão sendo realizadas, você tem que ter um parecer sobre isso. Então, na sua conclusão, tem que ter isso. Não esquecer de propor pesquisas futuras, de falar das limitações dessa pesquisa. Às vezes a gente não pesquisa em muitas bases de dados, até mesmo pela virtude do tempo, a gente não tem tanto tempo disponível assim, ok? Então é importante. E as suas referências, você vai colocar somente como referência aquilo que você usou para descrever lá no seu artigo, tá? Estão gostando aí da live, gente? Aperta o coraçãozinho para eu saber que vocês estão gostando, encaminha aí pro pessoal. Gente, vocês entenderam? Não tem apêndice, não tem anexo, não tem nada. Essa é a estrutura do artigo. Você vai iniciar com o título do TCC em cima, nome dos autores, o resumo e a introdução, uma em seguida a outra, ok? Existem alguns artigos, algumas revistas que pedem para ter uma folha de rosto. Aí nessa folha de rosto você pode até fazer um esquema de colocar o título, os autores e o resumo numa página e na outra página começar com a introdução. Aí ele vai pedir um formatinho ali de folha de rosto. Caso contrário, essa é a estrutura. Se o seu TCC na faculdade, da graduação, da especialização, que na verdade o correto é a gente falar monografia, né? Se ele não foi feito ainda em formato de artigo, transforme ele em formato de artigo. E eu vou dar o passo a passo para vocês aí, que a gente conversou para falar um pouco sobre o passo a passo para vocês. Sobre a publicação na revista, para vocês conseguirem escolher a revista, tá? Bom, o que a gente poderia fazer aí de interessante para a gente poder pegar uma dica boa para ver se aquele artigo é bom ou não? O que acontece? Às vezes a gente vê artigo, tá escrito no artigo, mas e daí? Que está escrito no artigo? Será que esse artigo é bom, essa revista é de qualidade ou não é? Preciso analisar isso. Existe um checklist, na verdade, existem 2 checklists centrais, né? Um para estudo experimental, que é o Consort, gente, com S, sem T mudo, tá? E existe o Strobe, sem o E, começa com S, S-T-R-O-B-E, Strobe. Eles orientam as pesquisas, o Strobe, pesquisas observacionais, e esse Consort, pesquisas experimentais. Existe o CARE, que é um checklist para relatos de caso, quando você vai descrever um relato de caso. Esses checklists, gente, eles norteiam um artigo de qualidade, ok? Um artigo de qualidade. Então, é importante que a gente siga isso, passo a passo. A única revista brasileira que tem um qualis ótimo, que vocês podem pegar qualquer artigo lá, podem entrar na página dela agora, no horário que estiverem disponíveis, pega ali as últimas publicações dela, que ela é a A1, que é o qualis top que a gente tem, é a Latino-Americana de Enfermagem, ok? Latino-Americana de Enfermagem. Ela é uma revista que vocês podem confiar nas publicações ali, na qualidade metodológica e até para vocês terem um critério ali, para vocês estarem lendo esses artigos e estarem se familiarizando com isso, ok? Então vamos lá. Agora deixa eu ver aqui as perguntas.
Cientista memorável ensinou mesmo semana passada. Que bacana, pena que ela não é enfermeira, né? Seria legal o pessoal da enfermagem, né, seguir ali tem algum parâmetro, né, de enfermeiro para enfermeiro, diferencia algumas coisinhas, alguns detalhes. Legal, mais gente aí ajudando no meio científico, ótimo, vamos publicar, todo mundo publicando, é isso aí. Eu preciso escrever que a atualização de uma revisão de jeito nenhum. Você não vai falar isso em nenhum momento. Você vai só realizar a atualização e pronto, tá? Que mais? Revisão sistemática, faculdade. Alex, você escreveu, acho que o pessoal foi entrando, foi comentando. Não consegui entender. No caso da introdução, eu faço uma síntese do referencial teórico. Boa pergunta, Gabi. Menina esperta. Olha, existe alguns modelos de artigo que eles falam para a gente fazer um referencial metodológico, ou referencial metodológico não, referencial teórico. A pessoa escreve uma introdução curtinha e pelo assunto tem uma necessidade, por causa do assunto, da gente colocar assim, tipo em itálico, um subtópico, referencial teórico. Aí a gente descreve essa parte, mas isso é muito pontual, Gabi, muito pontual. Normalmente a gente faz a introdução mesmo, ali numa página e meia, que na hora que passa para artigo ela fica num tamanho legal e ela não fica chata, ela fica uma coisa assim pontual. Você vai fazer algumas definições importantes, você vai dizer se já existem pesquisas a respeito sobre o assunto, no que vai contribuir a sua pesquisa para a prática clínica do enfermeiro, para o paciente, por exemplo. Se é um assunto tão importante, já tem publicação a respeito ou não tem? Então, essas coisas precisa pesar. E se tiver necessidade, por causa do assunto, fazer sim um referencial teórico, aí é legal. Na introdução, você depende ali das normas da revista, mas normalmente não é um capítulo, uma seção à parte, é dentro da introdução. Eu já tive necessidade de fazer isso na minha última publicação sobre revisão integrativa. Foi do Covid, que teve essa parte de referencial teórico, se eu não estou confusa. Que eu fiz, dentro da introdução, eu fiz um subtópico referencial teórico em itálico e descrevi um pouco sobre isso. Por ser Covid, por ser um assunto que queria discorrer mais, tá? Mas não é via de regra. Muito legal a sua pergunta. Ah, o Alex estava falando, como eu falei, para descrever, né, as sessões, o que escrever em cada sessão, certo? A gente pode falar assim. E uma outra dica para escrever, o que saber escrever em cada sessão, é aquele checklist que eu falei para vocês, do Consort, do Strobe, Prisma, Care. Eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês, com umas ideias boas de o que é legal vocês favoritarem nos navegadores, né, pro enfermeiro aí, pesquisador, futuro mestre ou mestrando, para vocês terem acesso sempre. E eu vou colocar aí o site que tem todos esses checklists para vocês poderem ter acesso. Ingrid, vai de encontro é contra, vai ao encontro, a favor. Ai, Ingrid, eu falei isso? Provavelmente eu devo ter falado. Obrigada, muito obrigada. Vai de encontro é contra, vai ao encontro. Muito obrigada. Me corrijam mesmo, gente, por favor. Já estou aproveitando suas dicas no... Isso, anotem tudo. Suguem ao máximo. Deixa eu ver se surgiu mais alguma. O pessoal vai defender.
Ótimo, gente, ótimo. Então tá. Então, pessoal que sabe a hashtag, o que a gente vai fazer com essa hashtag? Vocês coloquem na última publicação do feed, a última, que está publicada neste momento, tá? Se amanhã de manhã tiver outra publicação, a gente não tá falando dela, a gente tá falando da de hoje. E vocês vão colocar ali nos comentários a hashtag de hoje. E eu vou fazer o sorteio para vocês amanhã, tá? Não tem limite de hashtag. Vocês podem colocar quantas hashtags vocês quiserem. Lembrando que o bônus é uma correção de artigo, que pode valer ali por 6 meses até para você reivindicar esse bônus. Uma correção. Então, quando vocês forem me enviar, escrevam tudo o máximo que vocês acham que vai estar top, tá? E se vocês não escreveram ainda ou estão com dificuldade em relação às sessões, esperem aí as próximas lives, as publicações no feed, que eu vou estar entregando cada vez mais conteúdo para vocês. Eu acabei de fazer um Reels sobre como melhorar a escrita científica de vocês, algumas dicas. Então tem muita coisa aqui, a cabeça tá fervendo de ideias para poder ajudar vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. É isso aí, gente. Deixa eu ver aqui. Não, sem perguntas. Nos agradecimentos da minha dissertação do meu... Ai, que linda! Isso mesmo. Eu gosto disso. Sua dissertação do mestrado já está em caminhos, em vias de, tá? Gente, boa noite. Bom descanso. Aproveitem para fazer o caderno de lives. Levem isso a sério. Pra gente sair daquela porcentagem mínima de enfermeiros mestres, né? Vamos aumentar isso, né? Tornar ali a nossa área mais científica. Tem especialista caindo na cabeça, né? Vamos ser os diferentes aí, melhorar a nossa qualidade de vida, nossa carreira, nosso reconhecimento, valorização, a nossa visão, os nossos salários. Então, vamos virar para essa parte de ciência, né? Esse é o diferencial, Eu busco isso, enfermeiros que queiram fazer a diferença, tá bom? Naná, saudade, beijo, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada aí por esse tempinho comigo.